Vamos continuar aqui. Nós vamos tirar essa lógica provisória que nós colocamos no momento, layout de GameLogic. Eu vou aqui no objeto colisor dele, vou deletar todos os blocos de lógica. E agora eu vou adicionar essa mesma lógica nos objetos de lógica que nós adicionamos no vídeo passado. Agora eu vou adicionar meu sensor de mouse. Porém, como eu posso utilizar esse sensor em outras lógicas, eu vou adicionar aqui um novo objeto de lógica, duplicar esse aqui. Selecionar um novo ícone. E vou nomear ele para input. Ok, esse objeto vai conter todos os blocos de lógica de sensores de entrada do nosso personagem. No caso, aqui com o nosso input selecionado, vou adicionar um sensor mouse, do tipo movement. Agora eu vou selecionar meu objeto spatial. Esse objeto spatial vai ter que ter um controlador que vai trabalhar a lógica de movimento do nosso personagem. Eu vou ligar o nosso sensor mouse do objeto input no nosso controlador no objeto spatial. E agora, com o nosso objeto spatial, vou selecionar o nosso objeto de colisão. No nosso objeto de colisão, eu vou adicionar o sensor mouse X. Exatamente com as mesmas configurações que usamos na lógica provisória. E ok, por enquanto. E no nosso Camera Axis, vou selecionar Spatial, selecionar Camera Axis, adicionar também um sensor mouse Look, somente o eixo Y, menos 1. E ligo o nosso controlador. Ok, agora nós temos todos os blocos de lógica conectados ao controlador que vai controlar a lógica do nosso mouse look, que é o nosso sensor mouse e os atuadores mouse X no Player Collision e mouse Y no Camera Axis. Agora nós vamos criar um script. Esse script eu vou criar uma convenção de nome, chamar ele de player e o nome do objeto de lógica, spatial.py. Ok, nesse script eu vou inicializar aqui. Ok, o que agora nós precisamos fazer? Adicionar aqui o ponto de entrada, né? Que é script player spatial, ponto, nome da função, mouse look. Ok, player spatial, ponto, mouse look. O que nós precisamos fazer aqui agora? Nós poderíamos ligar aqui diretamente o nosso sensor no controlador end e ir direto nos nossos atuadores mouse Y e mouse X. Porém, aqui como eu preciso pegar uns valores do atuador mouse Y, eu vou utilizar o controlador Python. Além de que eu posso definir a sensibilidade do mouse facilmente dessa forma, ativando os nossos atuadores a partir daqui, a partir do Python. Vamos começar aqui com se o sensor mouse for ativado, começaremos com ok, significa que quando o nosso mouse se mover, o nosso controlador vai ativar o atuador mouse X e a mesma coisa, o controlador ativar mouse Y. Aqui isso já vai fazer com que o nosso personagem tenha uma movimentação de mouse, semelhante ao que fizemos com a lógica provisória. Porém, o que nós vamos fazer aqui de diferente? Nós vamos pegar o ângulo do nosso eixo Y, isso é, o eixo vertical, pegar o número do ângulo dele e salvar em uma propriedade no nosso objeto visual. Essa propriedade nós vamos utilizar depois para mover a animação do nosso personagem mirando para cima e para baixo. Mas vamos começar vamos pegar o objeto de lógica visual. Como nós vamos obter, a partir do nosso objeto spatial, o nosso objeto visual? Vamos pensar aqui na hierarquia dele aqui, ó. Vemos que o nosso objeto spatial é irmão do nosso objeto visual. Eles têm em comum o nosso parent player collision. Então basta nós pegarmos nosso objeto atual, on.parent, isso é, agora temos o nosso objeto player collision. E agora podemos pegar .children, pode ser children ou children recursive. Isso é uma lista de todos os filhos do nosso objeto player collision, né? E a partir daqui obtemos o nosso objeto visual. No nosso objeto visual, eu vou adicionar uma propriedade, vai se chamar mouse y, uma propriedade float mesmo, e vou ativar o debug nela. Ok, agora eu vou mandar essa propriedade para o nosso objeto visual após o nosso atuador mouse y ser ativado. Será assim, visual mouse
y, que é o nome da propriedade do nosso objeto visual, é igual a mouse y, que é o nosso atuador, ponto angle, que é uma lista, mouse y. Esse angle é uma lista com o ângulo atual do eixo x e do eixo y. Como precisamos do valor do mouse y, então eu vou pegar angle, o x é 0, o y é 1. Então é angle segundo o valor da lista. Ok, agora vamos ver como está funcionando isso aqui. Vamos ativar o debug aqui para nós vermos a propriedade. Ok, veja aqui como nossa propriedade está se movendo conforme o nosso atuador mouse y. Note que o valor fica negativo quando eu olho para cima e positivo quando eu olho para baixo. Então, em vez de definir diretamente a propriedade, eu vou colocar um menos aqui no início, porque aí o valor vai se tornar negativo. Vamos ver agora. Se eu movo para cima, fica positivo. Se eu movo para baixo, fica negativo. Tá certo. Porém, para que precisamos desse valor? Precisamos desse valor para utilizar a nossa animação do personagem mirando para cima e para baixo. Então, essa nossa propriedade precisa ter exatamente o número do quadro específico para o nosso personagem. Por exemplo, quando ele está mirando completamente para baixo, o quadro de animação que nós precisamos ter é o quadro 0. E quando ele estiver mirando completamente para cima, é o quadro 180. Então aqui temos o quê? Nossa propriedade precisa ter um valor mais 90. Porque aqui, onde deveria ter o quadro 0, ele está 90 negativo. Então, é só definirmos o valor aqui, mais 90. Vamos ver aqui. Mirando completamente para baixo, está com o valor 0. Mirando completamente para cima, está com o valor 180. Ok. Agora nós vamos no nosso objeto visual. Agora nós faremos com que a armadura do nosso personagem siga essa propriedade mouse Y aqui. Mas, antes de mais nada, quando nós iniciamos o jogo aqui, veja, nós não vamos para a câmera automaticamente. A nossa visão de câmera padrão, caso ela não estivesse selecionada no início, ela não vai automaticamente para o nosso personagem. Então aqui no nosso objeto de lógica visual, eu vou adicionar um sensor Auto Start. Eu costumo chamar um sensor Always com o tap ativado aqui como Auto Start, em vez de Always. Eu vou adicionar um controlador End, selecionar a minha câmera com Shift, e na minha câmera vou adicionar um atuador Scene modo Set Camera, ligar no nosso controlador End. Nós podemos selecionar aqui, mas eu vou deixar em branco. Como você pode ver aqui na descrição, está escrito: define esta câmera, deixe vazio para se referir ao próprio objeto. No caso, a nossa câmera aqui. Como o nosso atuador está na nossa câmera, se nós deixarmos em branco, nós definiremos esta câmera com a câmera padrão. Vou nomear aqui para Set. Nomear nosso controlador End também para Set Camera. Ok. Agora, quando nós iniciarmos o jogo, a câmera muda automaticamente para o nosso personagem. Aqui, porém, nós temos aqui o nosso controlador no nosso objeto visual no estado 1. Nós utilizaremos estados aqui para separar os comportamentos específicos. Por exemplo, nesse primeiro estado aqui do nosso objeto visual, vai conter aqui essa lógica de definir a câmera padrão. Já no estado 2, onde não tem nenhum controlador, vai haver a nossa lógica aqui do Camera Axis, de mover a nossa armadura do personagem para cima e para baixo, da mira, né? Eu vou ativar todos os estados como padrão. Basta segurar Shift, clicar e arrastar. Ok, no nosso primeiro estado temos o nosso controlador Set Camera. No segundo estado, nós vamos adicionar aqui o controlador Python, modo de módulo. E ele será executado quando o nosso mouse se mover. Seleciona aqui. E conectamos nosso sensor mouse do nosso objeto input no nosso controlador Python, no nosso objeto de lógica visual. Perceba que estamos utilizando o mesmo sensor em vários controladores diferentes. Por que disso? No caso do objeto mouse, não tem muita razão para fazer isso. Porém, se você alterar alguma configuração do mouse aqui, caso você queira, você vai alterar a configuração de todo o comportamento do mouse para todas as outras lógicas. O objetivo é esse, para você poder ter uma manutenção otimizada da sua lógica, você adiciona o mínimo de blocos de lógica possível. Você reutiliza os que já existem. No caso, eu criei aqui o objeto input. Futuramente nós vamos adicionar os sensores de teclado. E aí vai ter uma utilidade positiva em utilizarmos um objeto de entrada, porque nós podemos definir as teclas em um único lugar.
inclusive através do Python, fazendo com que os controles possam ser personalizados, né? Mas, tendo o mínimo de blocos de lógica possível, fica mais fácil de você manter o projeto. Mas, vamos continuar aqui. Aqui, eu preciso adicionar um ponto de entrada. Como agora é nosso objeto visual, eu vou ter que criar um novo script. Vai se chamar Player Visual. Parte do script, eu vou copiar do Player Spatial. Até aqui, mais ou menos. Cola. Eu vou mudar o nome da função, que vai ser env, ou pode ser enVertical. E posso adicionar o ponto de entrada aqui, que é player visual, o nome do nosso script, e ponto enVertical, que é o nome da nossa função. Vou colar aqui o nome, aqui, no nosso controlador. Qual mais alterações nós vamos fazer aqui? Vou deletar esses atuadores aqui, que nós não vamos utilizar. Nós precisaremos agora do nosso objeto de armadura, ou no caso, nosso player armature, esse aqui, né? Para isso, nós vamos precisar obter ele da mesma forma que obtivemos o objeto visual. Ou seja, temos nosso objeto visual, que é o atual, o parent dele, que é player collision, e na lista recursiva de filhos do nosso objeto player collision, podemos obter qualquer objeto que seja filho dele, direto ou indiretamente. Então, podemos obter aqui player armature, pelo nome também. Ok, o que vai acontecer aqui agora? Quando o mouse for ativado, nós reproduziremos a animação no nosso Player Armature com o quadro da nossa propriedade mouse Y. Como isso aqui vai funcionar? Será o seguinte, será armature.playAction, o nome da animação que deve ser reproduzida, e os quadros inicial e final. No caso será on, mouse Y e on, mouse Y. Precisamos do nome da animação, eu não lembro qual é. É player, torso, em pistol. Ok, para que ficar mais legível, eu vou, após o parêntese, eu vou adicionar uma quebra de linha, tab, e após cada vírgula aqui, separando os argumentos, eu vou dar outra quebra de linha. Você pode separar, assim, listas de argumentos, quebrando linhas. Em vez de ele ficar bem longo, você pode quebrar linhas dos argumentos de uma função. Ok, vamos ver aqui como está ficando o nosso personagem. Reproduzir o jogo. Está funcionando mais ou menos. Pode ver que está a animação funcionando, porém, não está funcionando como deveria. É o que está acontecendo aqui? Perceba que a malha do nosso personagem não está se movendo. Qual é o motivo disso aqui? Nós não aplicamos os nossos modificadores. No UpBGE, você não precisa aplicar os modificadores. Aqui, como eu estou utilizando o Blender oficial, o Blender 2.79 oficial, você precisa aplicar todos os modificadores da sua malha. Então, eu vou aplicar o modificador Mirror e aplicar o modificador Subdivision Surface. Ok, vou reproduzir agora o jogo de novo. Perceba que agora funciona. A mira do nosso personagem está acompanhando a malha dele. Podemos fazer a mesma coisa com player torso em, acho que é rifle. Funciona da mesma forma. Claro que deveríamos estar com um rifle aqui no lugar da pistola, né? Vamos reproduzir. Temos aqui. Ok. Voltar para a pistola. E, ok, temos aqui a lógica do nosso personagem mirando para cima e para baixo. Podemos dar uma melhoradinha aqui na câmera, selecionar a câmera Origin e a câmera. Vou para a visão de câmera, mover G, Z. Mover aqui mais para o centro a mira, né? Vamos ver. Melhorou. Ok. É isso aí. Temos a mira do nosso personagem acompanhando. Perceba, porém, que, devido a termos que selecionar o tipo da animação de pistola para rifle dinamicamente, nós não podemos deixar isso aqui escrito aqui explicitamente dessa forma. Porque se mudarmos para rifle, precisaríamos ter que fazer outra lógica, né? Como se fala em inglês, isso aqui é um valor hard-coded, que é quando está um valor literal para algo. Nós não podemos fazer isso aqui para o nome da animação. Aqui, no nosso objeto data,
esse objeto data vai conter diversos valores úteis a respeito do personagem, nós vamos adicionar várias propriedades aqui nele, conforme os dados que fomos adicionando ao personagem, mas tudo a seu tempo. Eu vou adicionar agora uma propriedade que vai se chamar Weapon Type, isso é, tipo da arma, né? Vai ser um tipo string, e vou escrever o tipo da arma que o personagem vai estar utilizando. Vou escrever aqui, pistol. Essa propriedade aqui vai ser mudada conforme o tipo de arma que o personagem estiver utilizando. Se ele estiver utilizando um rifle, aqui vai mudar para rifle. Essa propriedade vai ser útil para nós para colocarmos aqui no lugar dessa string aqui. Em vez disso, nós vamos criar uma nova variável aqui. Anim aim. O nome dessa animação vai ser player torso aim underline mais. Agora nós precisamos obter essa propriedade aqui, ó, weapon type do nosso objeto data. Para isso precisamos obter o objeto data. Então eu vou adicionar aqui, copiar isso aqui. É o mesmo esquema aqui, pegar o nosso objeto player collision e obter a lista recursiva de filhos dele e obter o objeto data. E nas propriedades aqui colocamos objeto data, propriedade weapon type. Ok. E por fim, no nome da animação aqui, em vez de colocar um nome hard-coded, vamos colocar aqui anim aim, que é essa propriedade aqui. Essa propriedade sempre vai ter o nome da propriedade player torso aim pistol ou rifle. Depende dessa propriedade aqui. O nome da animação vai se alterar conforme a propriedade weapon type do nosso objeto data. Por fim, vamos ver como está funcionando aqui. Essa é a nossa animação do personagem segurando a pistola, né? Eu vou desativar aqui a nossa troca de câmera padrão aqui. Vamos reproduzir o jogo. Perceba, mira para cima e para baixo com a animação da pistola, né? Agora eu vou, no nosso objeto data, eu vou trocar essa propriedade de pistol para rifle. Agora vamos reproduzir o jogo. Veja que o personagem agora está com a animação de segurando um rifle. Ou seja, conforme trocarmos aqui a nossa propriedade, a animação vai seguir. Vou ativar aqui no nosso objeto visual, novamente o nosso controlador de set camera. E ok. Temos aqui o nosso mouse look do personagem. Futuramente podemos adicionar opções como sensibilidade do mouse e assim por diante. Mas no geral é isso. Está o nosso personagem mirando para cima e para baixo e a animação dele acompanhando. Na próxima videoaula, nós faremos a nossa mira laser se comportar como uma mira laser.